O que Heath Ledger aterrorizando Gotham City, Daniel Day-Lewis se gabando imprudentemente e Leonardo DiCaprio sendo atacado por um urso têm em comum? Cada um deles usou o método de atuação para se preparar para o seu papel. Essas histórias de bastidores não só impressionam, como também nos fazem questionar até que ponto esses atores foram para entregar performances tão intensas. Quando nós pensamos em Heath Ledger, que se isolou por semanas para capturar a essência do Coringa, ou em Daniel Day-Lewis, que viveu como seu personagem por meses antes das filmagens, percebemos a dedicação extrema que envolve um método de atuação. O Leonardo DiCaprio, por exemplo, realmente foi pra floresta e comeu fígado de bisão cru, uma experiência que adicionou um nível de realismo brutal à sua atuação. Mas isso nos leva a algumas questões intrigantes. Se esses atores vão ao extremo e ninguém tá por perto pra testemunhar e transformar em manchete, essa dedicação ainda conta? E por que nós nunca ouvimos falar de atores negros que usam o método? Hoje nós vamos bater um papo sobre a fascinação pelo recurso às vezes extremo da atuação, pelo método, e entender se essa abordagem produz performances realmente memoráveis ou manchetes de performances realmente memoráveis. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ale Garcia. Heath Ledger se isolou por semanas para retratar a psicose arrepiante do Coringa. O Daniel Day-Lewis passou meses no personagem antes mesmo de as filmagens de Sangue Negro começarem. E Leonardo DiCaprio realmente foi pra floresta onde, embora não tenha sido atacado por um urso, comeu fígado de bisão cru. Cada uma dessas performances recebeu um Oscar, mas a menos que nós fôssemos informados sobre até onde esses atores foram, nós não saberíamos o que aconteceu. Isso então nos leva à questão: se Leonardo DiCaprio realmente come fígado de bisão cru e ninguém tá por perto para ver o que tá acontecendo, ele ainda recebe o Oscar? A dedicação desses atores ao método de atuação vai além do comum. O Heath Ledger trancou-se num quarto de hotel, mantendo um diário do Coringa para capturar a sua loucura para Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Daniel Day-Lewis, conhecido muito pelo seu compromisso absoluto, viveu como Abraham Lincoln durante meses, falando como ele, mesmo fora das filmagens. E Leonardo DiCaprio, em O Regresso, enfrentou temperaturas extremas e desafios físicos reais para dar vida ao seu personagem. E essas histórias de bastidores, elas são tão fascinantes quanto os próprios filmes, criando uma narrativa paralela que cativa o público e a crítica. Vamos então mergulhar nessas jornadas extremas e ver como o método de atuação molda não apenas as performances, mas também a percepção pública desses atores dedicados. Além disso, outros atores como Christian Bale e Jared Leto também são conhecidos por sua dedicação extrema ao método. O Bale perdeu peso drasticamente para fazer o Maquinista e depois ganhou muito músculo para fazer Batman Begins, mostrando como o método pode levar até o corpo ao limite. O Jared Leto em Clube de Compras Dallas também moldou seu corpo significativamente, demonstrando que a transformação física, às vezes, é uma parte crucial do método de atuação para muitos atores. E essas transformações físicas e mentais, elas exigem um nível de comprometimento que poucos atores são dispostos a alcançar, solidificando então as suas posições como alguns dos melhores atores da indústria. Nós estamos nos esforçando pela autenticidade, e o método moderno de atuação é baseado num sistema desenvolvido na União Soviética como uma forma de estruturar o treinamento para atores. O sistema fornece uma estrutura para os atores compreenderem os seus personagens, se baseando nas suas próprias experiências e imaginação. Muitos atores de método levam isso muito ao extremo, vivendo como se fossem realmente os seus personagens, às vezes por meses a fios. Mas esse método intenso de atuação, ele é realmente melhor? Se nós olharmos para os números, a academia parece pensar que sim. Desde 1951, foram concedidos 132 Oscars de melhor ator e melhor atriz, e 59 foram para atores com algum treinamento em método de atuação. Desses,
33 Oscars foram especificamente para atores que usaram técnicas de método de atuação para se preparar para o papel. Mas há mais no método de atuação do que apenas ganhar Oscars. Esses números revelam uma preferência por performances que transcendem o comum, que tocam o público de uma maneira mais profunda e autêntica. Além dos prêmios, a atuação pelo método, ela influencia a indústria, inspirando outros atores e redefinindo o que significa ser um artista comprometido na modernidade. No entanto, é crucial considerar se essa abordagem é sempre necessária ou se às vezes ela ultrapassa os limites da sanidade e do bem-estar do ator. Afinal, o equilíbrio entre autenticidade e saúde mental é fundamental para sustentar uma carreira duradoura e respeitável. Além disso, a evolução das técnicas de atuação e o reconhecimento pela academia mostram que a indústria está em constante mudança. As performances, elas são avaliadas não apenas pela intensidade, mas pela capacidade de conexão com o público, criando uma experiência cinematográfica memorável. Portanto, enquanto o método de atuação pode ser uma ferramenta poderosa, ele deve ser utilizado com cuidado, com consideração para o bem-estar do ator e a integridade da performance. Agora, você já se perguntou por que você nunca ouve falar de atores negros que usam o método? Porque a realidade para atores negros é bem diferente. No set de um filme ou série, existe uma hierarquia rigorosa, onde mesmo atores negros renomados precisam ser impecáveis e gentis para manterem os seus empregos. Porque as tolerâncias concedidas a atores brancos simplesmente não se aplicam a atores negros. Imaginem a Terrence Howard, a Taraji P. Henson e o Anthony Anderson insistindo, por exemplo, em permanecer nos personagens por meses durante as filmagens de Ritmo de um Sonho, para dar um exemplo de personagens negros extremos. A atuação pelo método, ela é sempre associada a grandes nomes brancos, como Marlon Brando e Dustin Hoffman. Agora contraste isso com brilhantes atores negros como Viola Davis, Denzel Washington, Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman, que frequentaram conservatórios, universidades de elite e utilizam técnicas modernas que não exigem permanecer no personagem de forma obsessiva. Essa abordagem cuidadosa evita a automutilação mental, algo que o método pode causar. Em um ambiente de trabalho já estressante, como o cinema e a TV, atores negros rotulados como difíceis enfrentam consequências muito mais severas que seus colegas brancos, dificultando ainda mais a sua contratação. Então, enquanto atores brancos como Jared Leto podem se permitir presentear os seus colegas com ratos, por exemplo, os atores negros não têm esse luxo. E o motivo está enraizado nas profundas desigualdades e preconceitos persistentes na indústria do entretenimento. Ou, como disse Brian Tyree Henry, se usasse o método, eu seria demitido. Se eu entrasse no set de Atlanta com uma arma de verdade, vendendo drogas, eles iriam dar tirar na minha bunda. Existe uma dinâmica evolutiva entre assistir a um ator pelo que ele é, a sua presença na tela e personalidade, versus como ele habita ou interpreta um personagem. Vamos ver o Tom Cruise, por exemplo. Seja lutando contra uma múmia, enfrentando Morgan Freeman ou combatendo como um samurai, é cada vez mais difícil ver ele como qualquer outra pessoa além de si mesmo. Isso cria um problema para os atores. Eles se tornam prisioneiros da sua própria fama. O Leonardo DiCaprio é outro exemplo. Apesar de ter sido indicado 5 vezes, ele não ganhou um Oscar até 2016, quando tornou seu uso de método de atuação mais intensivo. A presença constante do Tom Cruise na mídia, a sua imagem icônica, tudo isso dificulta a separação entre o ator e seus personagens. Para muitos atores, isso é uma armadilha da fama, onde o público vê a estrela e não o personagem. O DiCaprio, por outro lado, ele enfrentou um desafio diferente. As suas inúmeras indicações ao Oscar sem vitória criaram uma narrativa própria, onde cada novo papel era visto como uma tentativa de finalmente conquistar o prêmio. A sua vitória em 2016 foi tanto um reconhecimento da sua performance, quanto uma recompensa por anos de dedicação e transformação através do método de atuação. E esses exemplos mostram como a percepção do público pode ser moldada tanto pela técnica de atuação,
quanto pela narrativa em torno da carreira do ator. Para o público, performances ambiciosas de método de atuação podem ajudar os atores a serem levados mais a sério, mas pode haver uma razão mais cínica por trás da popularidade das ações de método. O método de atuação se tornou uma ferramenta de marketing. Não importa quão bom seja o desempenho, a menos que haja uma boa história de bastidores para acompanhá-lo. Hollywood é um negócio, e negócios precisam de marketing. Quando Daniel Day-Lewis vai à Oprah, por exemplo, ele promove o seu filme e, ao mesmo tempo, destaca o seu próprio trabalho como ator, a dificuldade da atuação. Os atores não conseguem nos mostrar todo o trabalho necessário para um papel, então eles têm que nos contar. Porém, isso não significa que o método de atuação tenha tudo a ver com marketing. Afinal, ele ajuda Leonardo DiCaprio a ser visto como alguém que realmente é consumado no seu ofício, que trabalha incansavelmente para fazer justiça ao seu personagem e servir ao papel da melhor maneira possível. O método de atuação, com suas histórias intensas e dedicação extrema, ele oferece uma narrativa envolvente que atrai tanto a mídia quanto o público. Essas histórias não só aumentam a visibilidade do filme, mas também reforçam a imagem do ator como alguém comprometido e muito sério no seu ofício. Só que, no entanto, é importante reconhecer que, embora o marketing seja uma parte significativa, o verdadeiro valor está na autenticidade, na profundidade que esses atores trazem para os seus papéis, criando performances inesquecíveis que ressoam com o público. Há atores que, sem rotinas intensas de atuação, criaram algumas das performances mais memoráveis de todos os tempos. E para ser justo, na verdade, com o Leonardo DiCaprio, se eu comesse fígado de bisão cru, eu também iria querer contar para todo mundo dessa minha dedicação. A atuação pelo método ela pode ser vista como um caminho para a autenticidade e o reconhecimento, mas ela também carrega os seus próprios desafios, suas próprias controvérsias e, claro, privilégios e muito marketing. Mas no final o que importa é realmente o impacto dessas performances no público e na história do cinema, algo que diversos atores nos entregam, utilizando-se do método ou não. Se você gostou desse vídeo e esse assunto é importante para você, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E também manda suas opiniões nos comentários e me conta qual performance utilizando o método você achou mais impressionante. E certamente você vai adorar clicar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, ela literalmente impulsiona o meu trabalho e faz com que eu produza mais e mais do que você gosta.